Olá, cursistas da Educação Especial e Inclusiva. Eu sou a professora Rosani Soares. Ficarei com vocês com a disciplina de Inclusão e Processos e Práticas Educativas. Sejam todos muito bem-vindos. Apresento a vós agora a ementa da disciplina, onde iremos trabalhar e estudar um pouco, né? A princípio, nós iremos compreender os discursos sobre educação especial e educação inclusiva, destacando aspectos históricos, políticos, psicológicos, socioculturais e pedagógicos. Então, nós iremos discorrer um pouco sobre a educação inclusiva, destacando principalmente no contexto educacional o histórico que a educação inclusiva percorreu até os dias atuais. Também iremos discutir as políticas e as propostas oficiais de educação especial e as repercussões para a organização e a constituição dos serviços de apoio à inclusão escolar dos estudantes do público-alvo da educação especial. Vamos permear um pouco pelas políticas públicas que já surgiram, que vem surgindo e como anda esse processo dessas políticas no que se refere a uma proposta oficial de educação inclusiva. Também vamos analisar as diretrizes políticas e pesquisas acerca da educação especial em uma perspectiva inclusiva, né? E as contribuições e desafios para os professores nas práticas educativas para a formação destes. Então, tão importante como nós conhecermos o processo histórico, as políticas públicas, ver como é que essas crianças estão sendo incluídas dentro do contexto educacional, é de suma importância nós percebermos como está a formação dos professores para o desenvolvimento das práticas educativas no contexto de uma educação inclusiva. E vamos iniciar propriamente sobre o assunto, trazendo aqui para vocês o nosso grande mestre, Paulo Freire, né? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Educação inclusiva é uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. Então, nesse contexto, vamos trabalhar um pouco, principalmente o nosso psicológico, a questão do ser diferente é ser igual, né? Ser diferente no seu aspecto, seja psicológico, seja físico, mas que em direitos somos todos iguais. E é nesse sentido que nós vamos iniciar falando sobre os conceitos que é bastante peculiar aos nossos ouvidos, porém fica ainda algumas brechas em alguns entendimentos. Nós iremos começar falando do conceito de educação especial. O que é educação especial? A educação especial é uma modalidade de ensino que visa promover o desenvolvimento das potencialidades de pessoas portadoras de necessidades especiais, condutas típicas ou altas habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino. Ou seja, é uma modalidade de ensino para pessoas com deficiências ou altas habilidades. Então, toda pessoa que tem uma deficiência ou que tem altas habilidades, a gente diz que ela pertence ou que ela precisa de uma educação especial. Mas que no contexto no qual nós estamos inseridos, que é o contexto de direito de ensino para todos, nós vamos nos referir ao conceito de educação inclusiva. O que é isso? Na escola inclusiva, o processo educativo deve ser entendido como um processo social onde todas as crianças portadoras de necessidades especiais e distúrbios de aprendizagem
têm o direito à escolarização o mais possível do normal, ou seja, uma modalidade de ensino para todos, tá? Então, eu tenho a educação especial, que é uma modalidade de ensino específica para pessoas com deficiências e altas habilidades. Já quando eu me refiro ao termo educação inclusiva, é uma educação onde todos têm o mesmo direito e que todos serão tratados o mais próximo possível da normalidade. Continuando sobre o assunto de educação inclusiva, vamos começar falando da Declaração de Salamanca, né? Uma declaração que ocorreu na Espanha em 1994. Foi a partir dessa declaração onde representantes de vários países do mundo inteiro puderam refletir sobre a educação inclusiva, puderam organizar diretrizes para que tivéssemos realmente uma educação inclusiva. Porque até então tínhamos decretos, tínhamos leis já existentes falando de uma educação inclusiva. Porém, na prática, não acontecia. Se nós formos fazer um caminho antes da Declaração de Salamanca, nós vamos perceber que a educação inclusiva só existia nas escolas especializadas, não existia nas escolas comuns, né, nas salas de aula regulares. Então, a Declaração de Salamanca veio propor ao mundo, né, aos países, que pensassem verdadeiramente numa educação inclusiva, onde todos têm o mesmo direito, que é o de aprendizagem. E aí nós vamos adentrar um pouco mais nessa declaração, como pontapé inicial para uma nova visão de educação para pessoas com deficiências em 1994, foi promovida pelo governo da Espanha, em parceria com a Unesco, a Conferência Municipal sobre Necessidades Educacionais Especiais, que acabou resultando em um dos documentos mais importantes para a promoção da educação inclusiva em todo o mundo e foi intitulada a Declaração de Salamanca, que vai nortear caminhos e atitudes para se desenvolver uma educação de qualidade para todos os indivíduos. Então, a gente percebe que foi o governo da Espanha, foi promovido lá, né, juntamente com a Unesco, com a Conferência Mundial das Necessidades Educacionais Especiais, e que, a partir daí, pôde se nortear as atitudes para desenvolver realmente uma educação de qualidade. É um documento que foi criado para apontar aos países a necessidade de políticas públicas e educacionais que venham a atender a todas as pessoas de modo igualitário, independente das suas condições pessoais, sociais, econômicas e socioculturais. E aí já trago para vocês uma parte, né, um pequeno trecho desta declaração, que tem lá nas páginas 17 e 18, onde fala que as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiências e crianças bem dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, crianças de populações distintas ou nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas. Então, já nesse primeiro momento de apropriação da declaração propriamente dita, nós já percebemos que fica mais do que claro que a escola tem que atender a todos, independente das suas condições. Mais uma vez, provando que a educação é um direito de todos e que a escola tem que promover esse direito de forma igualitária, nas quais todos tenham a condição de aprender. Esse documento, como nós já estamos
falando, né? Ele foi elaborado na Conferência Mundial sobre a Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em 94. Tem como objetivo fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma das políticas e sistemas educacionais conforme o movimento de inclusão social. Então, ele tem como o objetivo a reforma das políticas, porque existiam políticas, só que elas não atendiam de forma igualitária. A abrangência. A ideia de necessidades educacionais especiais vai muito além das crianças portadoras de deficiência. Abrange crianças que estejam passando por dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as que estejam repetindo os anos escolares de forma contínua, as que são forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas, as que não têm acesso fácil a qualquer escola, as que vivem em condições de extrema pobreza, as que são desnutridas, as que são vítimas de guerra ou conflitos de qualquer natureza e as que sofrem abusos físicos, emocionais e sexuais, ou as que são, de alguma forma, impedidas de frequentar a escola. Ele tem um princípio fundamental, né? O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças deveriam aprender juntas, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças. A escola inclusiva deve reconhecer e atender às diversas necessidades de seus alunos, adaptando-se aos ritmos de aprendizagem diferentes, assegurando a educação de qualidade a todos, através de um currículo apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a comunidade, além de apoio extra para que a aprendizagem seja efetiva. Então, quando nós falamos de uma escola inclusiva, nós estamos falando de uma escola que trabalha e faz um currículo vivo, um currículo que seja apropriado para as várias diferenças que possam existir dentro da escola, para que assim eu possa chamá-la de educação inclusiva, que, como a gente já viu, não se refere apenas às crianças que têm algum tipo de deficiência, mas se eu tenho alguma criança que tem um distúrbio de aprendizagem, que demora a aprender, que repete muito, ela também tem que ser incluída neste processo e tem que ter um currículo específico para que essa aprendizagem aconteça. E aí, dentro da organização, quando nós falamos dessa declaração, onde elas são abordados os direitos humanos e a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, elas apontam os princípios que fazem parte da organização, ou seja, as orientações e sugestões para que sejam organizados em cada país. Primeiro, teria que se pensar numa política e organização. Qual é a política que vai estar sendo validada naquele determinado país? Como é que estarão ou estão organizadas as escolas? Né? Quais são os recursos que serão utilizados? Os fatores relativos à escola? A escola está preparada? Como estão preparando as escolas? Fisicamente e psicologicamente as pessoas que trabalham nessa escola. E aí nós vamos falar de recrutamento e treinamento de educadores. Os nossos educadores estão preparados para receber, para trabalhar uma educação inclusiva? Como é que será feito o projeto político-pedagógico das escolas voltado para uma educação inclusiva? E aí vamos ter que pensar nos serviços externos de apoio. Quem mais pode apoiar nessa educação inclusiva? Se for uma criança que tem alguma necessidade específica, quem são as pessoas que pode utilizar para ajudar neste processo? Pode-se verificar também as áreas que são prioritárias e as perspectivas comunitárias. E aí, dentro do contexto da Declaração de Salamanca, porque, na verdade, o que ele tem lá, nós vamos poder perceber, são recomendações, e que essas recomendações, elas partem dos princípios. E aqui eu destaquei 4 princípios que a declaração traz para nós.
O primeiro, né, que independente das diferenças individuais, a educação é um direito de todos, está lá, né? Todos nós somos sabedores de que todos temos o direito de aprender. Então, se todos temos o direito de aprender, todos temos o direito de ser incluídos no processo educacional. Toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode e deve ser considerada com necessidades educativas especiais. Foi o que a gente já mencionou anteriormente. As crianças que têm algum distúrbio, algum atraso, ou que repete com frequência, ou que não consegue concluir as tarefas, ela tem que ser incluída neste processo e deve ser vista como uma criança que precisa ser incluída. E aí nós vamos permear para o terceiro princípio, que é o da escola. A escola deve adaptar-se às especificidades dos alunos e não os alunos às especificidades da escola. Então, a escola tem que estar aberta e preparada para receber eficazmente cada criança. Nós estamos falando de uma educação inclusiva onde a escola tem que se adaptar às necessidades de cada criança, seja física, psicológica ou de aprendizagem. E o outro princípio, que o ensino deve ser diversificado e realizado no espaço comum a todas as crianças. Eu colocar essas crianças num patamar de igualdade, onde o tratamento será o mais possível e próximo do normal, onde todas as crianças tenham os mesmos direitos de aprendizado. É claro que observando as especificidades de cada criança. E com esse momento, eu concluo a fala sobre a Declaração de Salamanca. Vou disponibilizar o documento na íntegra para que todos possam se deleitar e estudar um pouco mais. Bons estudos, até mais!